Saudações mágicas, eu sou Cristiano Aro e esse é o canal Meu Eu Mágico, esse espaço destinado para a gente conversar sobre espiritualidade, sobre poder pessoal, sobre expansão de consciência. Mas não tem como a gente falar e ouvir, livremente sobre essas três coisas sem a gente se livrar, se libertar de alguns conceitos que estão muito enraizados dentro de nós. Tão enraizados que a gente quase não percebe mais a influência deles sobre o nosso cotidiano. As preocupações com o pós-vida estão entre esses conceitos. Você pode até não perceber, mas a preocupação, o medo do que vai acontecer com a nossa alma depois dessa vida é um cabresto enorme colocado sobre a sociedade com o intuito de manter na rédea curta a nossa liberdade. Mas, enquanto a gente ainda está vivo, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Quando eu era ainda muito jovem, não lembro se eu era criança ou adolescente, mas passava um comercial na TV aberta que me marcou muito. Era um comercial onde tinham dois gêmeos dentro do útero da mãe e eles conversavam e um falava assim para o outro: será que existe vida após o parto? E o outro respondia assim: não sei, nunca ninguém voltou para contar. Existem dois fatos irrefutáveis sobre a nossa relação com o pós-vida, que estão presentes de forma muito forte no nosso inconsciente e que norteiam de forma velada o nosso consciente. O primeiro deles é que todos nós temos uma preocupação, para não dizer um medo, em relação ao pós-vida, ao que acontece depois do nosso desencarne. Isso faz parte da natureza humana. E o segundo fato irrefutável é que ninguém, absolutamente ninguém, pode ter certeza absoluta, de verdade, sobre o que acontece depois que a gente morre. E como eu já falei, esses dois fatos estão presentes no nosso inconsciente de forma tão intrincada que eles norteiam o nosso consciente sem que a gente perceba. A nossa relação, a angústia do homem em relação ao pós-vida é uma coisa antropológica, gente. Está ligado com a nossa existência. Desde que o homem lá atrás tomou consciência de que ele estava vivo, ou mesmo antes dele ter consciência do que é estar vivo, em algum momento quem estava perto dele, pumba, morria. Nesse momento está aqui, nesse momento não está mais. Está todo mundo aqui comendo, caçando, fazendo suas atividades, reproduzindo. Daqui a pouco aquela pessoa se torna um corpo inanimado, porque é só isso que se vê, um corpo inanimado. Então, desde que o homem começou a desenvolver sua consciência e se entender por gente, digamos assim, essa relação vai se estabelecendo e essa relação vai tomando espaço dentro do coração do homem, tanto que a maioria dos relacionamentos que o homem estabelece com o sobrenatural ou com o divino ou com aquilo que está além do seu alcance visual surgem com o intuito de tentar explicar isso. Para onde a pessoa vai depois que ela morre? O que acontece com ela quando essa vida termina? Acabou tudo? Virou só aquele corpo que vai virar pó? Foi para algum outro lugar? Essa angústia tem norteado a nossa relação com o divino. Infelizmente, eu digo, desde que nós nos entendemos por gente. E a questão é que se isso para os meros mortais, se para as pessoas comuns, meros mortais nesse vídeo é uma expressão ótima, Se para os meros mortais, se para as pessoas comuns, essa preocupação é uma preocupação que está só no nosso subconsciente, para as religiões, para as instituições dominantes, para as pessoas que estão no poder, essa preocupação é uma ferramenta de trabalho. É um instrumento de dominação. É algo que se usa de forma muito consciente, desde que as religiões existem. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que as maiores preocupações que o ser humano carrega nas suas condutas morais e sociais, o que fazer, o que não fazer, como agir, como não agir. Se a gente for olhar para algumas sociedades, até as coisas que norteiam as leis, sociais e morais, na verdade, têm origem nas questões espirituais e religiosas, que foram as coisas que vieram antes da gente ter leis estabelecidas, regras, normas. A gente tinha fé estabelecida, religiões estabelecidas, isso é um fato. Se você for estudar a história da humanidade, você vai perceber que a religião e o Estado sempre caminharam muito juntos e durante muito tempo um foi em função do outro.
Modernamente falando, agora a gente acha que o Estado é laico, que as coisas estão completamente desassociadas, mas se você for ver só aqui em termos de Brasil, um pouquinho da guerra política que se trava, você vai perceber que nada está dissociado, que as leis, que as questões éticas, morais, sociais, sempre estão ligadas com as questões espirituais e religiosas que vêm antes dessas. E as questões espirituais e religiosas, todas elas têm uma origem. A angústia que o homem tem em relação a duas coisas básicas, pertencimento e perenidade. Pertencimento significa, quando eu morrer alguém vai lembrar de mim? Eu ainda vou existir? Eu vou ter alguma finalidade? Será que existe alguma divindade do outro lado que vai me querer depois que eu morrer? Aqui eu tenho uma família, eu tenho uma sociedade, e depois que eu morrer, para onde eu vou? O que eu vou ser? Aonde eu vou pertencer? E perenidade. Existe vida depois disso? A minha alma realmente é eterna? Será que as coisas que eu faço aqui têm consequência para além da vida? Aqui pode ser que a penalidade que eu tenha por fazer ou não fazer alguma coisa, em termos de lei, não seja tão assustadora, mas o que vai acontecer comigo para o resto da eternidade? A nossa necessidade de pertencimento e de perenidade são duas coisas que norteiam a nossa espiritualidade e que, consequentemente, norteiam nossas relações morais e sociais. Tanto que as pessoas sempre questionam, mas se não tiver um inferno, se não tiver um pós-vida, se não tiver um juízo final, por que as pessoas vão ser honestas, vão ser boas ou vão ser decentes aqui? Percebe? Eu acho isso tão absurdo. Parece que a única motivação que o ser humano tem para ser bom é o medo de ser punido depois que ele morrer. E essa tríade que eu estou falando, entre as coisas morais, sociais, religiosas, espirituais e a nossa necessidade de pertencer depois da vida, de existir depois da vida, minimizam a sua necessidade simples de ser honesto, de ser bom, de ser íntegro, de tratar o seu semelhante de forma boa, não porque você vai ganhar alguma coisa com isso ou porque você vai ser recompensado, mas simplesmente porque ele merece ser tratado dessa forma. Na minha prática diária, como eu trabalho com espiritualidade, como eu trabalho no meu dia a dia como bruxo, terapeuta integrativo e oraculista, é mais fácil perceber isso. Porque as pessoas muitas vezes têm um receio enorme de me procurar para fazer uma consulta ou para fazer um curso, porque eles têm medo de desagradar a Deus. Porque eles têm medo de que o único Deus que eles conhecem, como se fosse um Deus absoluto, fique chateado com eles porque eles estão buscando uma coisa que a Bíblia teoricamente condena. Então olha que loucura você deixar de fazer uma consulta para melhorar uma leitura de baralho, para melhorar uma decisão, ou você deixar de fazer um curso, expandir a tua mente numa área que você gosta, por medo de que Deus se desagrade. Qual o problema que Deus se desagrade com você? O problema de Deus se desagradar com você é que Ele manda você para o inferno, você vai passar o resto da eternidade torrando em algum lugar. Isso, apesar de ser uma coisa tão comum, é uma coisa muito surreal, gente. E uma coisa que está muito presente, tem pessoas que se mantêm no casamento que não quer mais, porque acha que não pode abandonar a família. Tem pessoas que não mandam os outros a merda, porque acha que tem que ser cortês, e tem que ser cordial, e tem que ser bonzinho. Então, isso é uma coisa muito complexa. E é preciso que você comece a estudar um pouquinho e entender que as definições de inferno são atualizadas com sucesso. As definições de vida pós-morte são atualizadas com sucesso, de tempos em tempos. Se você começar a estudar, você vai perceber que mesmo os crivos religiosos mais fortes são modificados de acordo com a necessidade política de quem está no poder, gente. Se a gente for pegar, por exemplo, grande parte das normas cristãs que regem a nossa sociedade, que as pessoas acham que estão na Bíblia, e você for estudar os concílios da igreja que foram acontecendo ao longo do primeiro e do segundo século, você vai perceber que essas coisas foram mudando de acordo com a necessidade. Vou dar um exemplo aqui muito simples: reencarnação. Fica aquela briga eterna, né? Porque alguns acreditam em reencarnação, outros não. Aí dentro do cristianismo mesmo, os espíritas acreditam em reencarnação, os católicos não. E aí você percebe que foi lá no segundo concílio de Constantinopla, no ano 553 depois de Cristo, que resolveu-se tirar a reencarnação da Bíblia. Mudaram o termo reencarnação para ressurreição. Por quê? Porque Justiniano, o imperador da época, tinha uma esposa chamada Teodora que não queria reencarnar como uma das escravas que ela tinha, que ela judiava pra caramba delas. Ela morria de medo de reencarnar como sendo uma dessas pessoas, ou de, numa possível reencarnação, ter que pagar pelos seus atos.
Isso angustiava tanto ela que ela pegou tanto no pé do marido dela, que era o imperador, que ele reuniu um conselho e falou, pelo amor de Deus, tira a reencarnação da Bíblia. Simples assim, vamos atualizar as definições da nossa fé. Então, a mesma coisa o inferno. O inferno, como é pregado hoje, aquele lugar de fogo, né, com aquele diabo vermelho de chifre, com tridente. Gente, isso é tão moderno. Você tem que entender o seguinte, o cristianismo foi uma das últimas religiões que surgiu sobre a face da Terra. Uma das últimas grandes religiões. Por isso, quando ele olhava para trás, ele tinha um cabedal muito vasto. Ele tinha um repertório muito vasto que ele podia adaptar, pegar um trecho daqui, uma coisa daqui, outra dali e construir uma coxa de retalhos que melhor servisse aos seus propósitos. E os propósitos não são propósitos espirituais, são propósitos de dominação, são propósitos políticos. Eu não estou falando da fé das pessoas, tá, gente? Eu estou falando da instituição. Uma coisa tem que ser, infelizmente, uma coisa tem que ser desassociada da outra, tá? A instituição tem esse propósito. E tudo aquilo que norteia as suas ações hoje, porque te causa medo a respeito de um possível porvir, foi mudado, transformado, adaptado, sugado de outras religiões. Existem muitas outras formas de se encarar o porvir, além dessa que norteia nossas relações, nossa espiritualidade e até as nossas leis. A essa altura desse vídeo você deve estar bem descontente comigo, né? Porque quando você viu lá no título pós-vida, você achou que eu ia explicar o que acontece depois da vida, para onde a gente vai. E na verdade eu estou te trazendo um problema terrível, que é saber que a preocupação com o pós-vida, a coisa menos importante, gente, na preocupação com o pós-vida é para onde nós vamos. A grande preocupação a respeito do pós-vida é o que eu faço aqui para garantir que o lugar para onde eu vou depois seja bom. E eu vou te dizer uma coisa, uma notícia que não é muito boa. Não tem como desassociar essa angústia da gente. Não tem como deixar de pensar nisso. Isso faz parte da nossa essência. Grande parte das coisas que nós fazemos enquanto estamos vivos, nós só fazemos porque temos convicção de que um dia vamos morrer. Esse é um papo muito filosófico, muito profundo, que não dá para aprofundar aqui, mas é impossível desassociar da nossa vida cotidiana, por mais que você não perceba isso, a preocupação com o pós-morte. Não tem como fazer isso. Mas o que a gente consegue fazer é usar essa angústia a respeito do futuro, não para que eu me preocupe com o futuro, e sim para que eu me preocupe com o presente. As angústias que nós temos em relação ao pós-vida, ao que vai acontecer, a nossa finitude, ao nosso pertencimento, tem que nortear a forma como nós vivemos a nossa vida aqui hoje. Se você só tem essa vida, mesmo que você tenha outras, mas essa que você está vivendo agora é única e ela vai acabar, você tem que viver ela da melhor forma possível. Você tem que viver o melhor dessa vida e da melhor forma possível, não para os outros, não para algum Deus, mas para você mesmo. Essa mola motriz que a cada dia nos angustia, porque a cada dia que passa é um dia menos de vida que a gente tem, né? Acho muito legal aquela expressão, quantos anos você tem? Não sei, os anos que eu já vivi, não tenho mais, eu só tenho os que me restam, então não sei quantos anos eu tenho. Isso pode ser visto como uma coisa terrível, angustiante, ou isso pode ser visto como um trampolim para que você, a cada dia que você acorda com vida, aproveite o máximo dessa vida, viva o melhor dela, se preocupe menos com coisas sem importância e com coisas que você não pode resolver, como, por exemplo, para onde você vai depois que você morre. Sabe aquela expressão, quando as pessoas estão diante da morte, passou um filme da minha vida inteira na minha cabeça? Pois é, sempre que você estiver enfrentando a morte, o que vai passar pela tua cabeça é um filme da sua vida, não é da vida de nenhuma outra pessoa. E nem um filme sobre os deuses nos quais você acredita. Então, independente de quem você acredita, independente da divindade que você sirva ou siga, sirva é um termo terrível, né? Mas independente da divindade na qual você acredita, quando você estiver morrendo, é em você que você vai pensar. É na vida que você viveu que você vai pensar. E é bem legal que esse filme que passe pela sua cabeça seja um filme que você goste de assistir, que você tenha orgulho, prazer e alegria em assistir, não é mesmo? E caso você que me acompanha aqui nesse canal esteja interessado em saber no que eu acredito, como é que eu me porto em relação ao porvir, de verdade, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer comigo depois que eu morrer. Eu não tenho a menor ideia de para onde eu vou. Eu trabalho com vários panteões de deuses diferentes no meu altar.
eu lido com espiritualidade de várias matrizes diferentes. Quem vai me buscar quando eu morrer? Para onde eu vou? Vou para o céu dos celtas, que é no oeste? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer comigo. A menor ideia. E eu não estou preocupado com isso. Sabe por quê? Porque na verdade eu entendo que o que vai definir para onde eu vou é a consciência que eu tiver no momento do meu desencarne. Qual é a minha consciência naquele momento que eu estou morrendo? É essa consciência que vai decidir o que vai acontecer comigo, para onde eu vou. E eu estou preocupado em que essa consciência seja bem tranquila e bem sossegada nesse momento. Eu quero deixar para vocês, eu vou ler porque eu não tinha como decorar tudo isso, um trecho que me marcou muito de um livro, o livro A Alma Imoral do Rabino Newton Bonder. Se você nunca leu esse livro, nunca assistiu essa peça, vai fazer diferença na sua vida, com certeza. E eu quero deixar para vocês um trecho desse livro que eu gosto muito, que é um trecho no qual o Rabino Súcia está morrendo. O livro é escrito por um rabino, né? Então, um dos discípulos do rabino, quando ele está morrendo, fala: mestre, por que você está tão irrequieto? Perguntou o discípulo ao Rabino Súcia ao vê-lo em seus momentos finais de vida. Tenho medo, respondeu Súcia. Medo de quê, Rabino? Medo do tribunal celeste. Tu, um homem tão piedoso, cuja vida foi exemplar, se tens medo, se tu tens medo, imagine nós, cheios de defeitos e imperfeições. Súcia, o rabino, então diz: não tenho medo de ser inquirido por não ter sido como o profeta Moisés. Não deixei um legado de seu porte. Eu posso me defender, dizendo que não fui como Moisés, porque eu não sou Moisés. Nem tenho medo de que me cobrem profecias como a de Maimônides. Eu não posso ter oferecido ao mundo a qualidade de sua obra e talento. Eu posso me defender dizendo que não sou e não fui como Maimônides, porque eu não sou Maimônides. O que me apavora neste momento é que venho a indagar: Súcia, por que não foste Súcia? Seja lá no que for que você acredite, viva a melhor vida que você pode viver para você mesmo. Porque seja lá qual for o Deus no qual você acredita, se ele tiver o mínimo de compaixão, se ele tiver o mínimo de empatia e se ele te amar, ele vai ficar muito feliz de você ter sido o melhor que você podia ser de você mesmo, para você mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe isso com outras pessoas que possam se beneficiar dessa mensagem. Não esquece de comentar alguma coisa aqui, curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui e em breve a gente volta com uma outra mensagem para você.